O sistema internacional é realmente neutro ou ele favorece, desde o seu desenho mais básico, determinados atores? Sabe, as regras globais que regem o comércio, a diplomacia e até as guerras, elas são princípios universais, aplicáveis a todo mundo? Ou refletem interesses muito específicos, cuidadosamente disfarçados de boas intenções? Essa é a grande questão. E, no fim das contas, aquilo que chamamos todos os dias no noticiário de ordem internacional é, de fato, uma ordem consensual? Olha, são perguntas que costumam gerar um certo desconforto, né? Especialmente nos círculos diplomáticos mais tradicionais. Mas elas são absolutamente necessárias para quem deseja entender a mecânica da política global de verdade. Principalmente quando fica claro que a forma como o mundo está organizado hoje não é um acidente geográfico. Não, com certeza não é. Nenhuma evolução natural e inevitável, sabe? Trata-se do resultado de decisões concretas, construções institucionais e principalmente relações de poder que foram cimentadas ao longo de décadas e séculos. Exatamente por investigar essas engrenagens ocultas que damos as boas-vindas a mais uma edição do Relações Internacionais em Minutos. O nosso objetivo aqui é ir muito além da manchete do jornal, né? A missão desta série é pegar as grandes obras da geopolítica, da diplomacia, das teorias de Ries e cruzar a técnica acadêmica rigorosa com a realidade nua e crua do mundo contemporâneo. Exato, juntar a teoria com a prática. Isso, decifrar o tabuleiro global de um jeito direto, sem jargões desnecessários, mas com a profundidade e a seriedade técnica que quem acompanha este espaço já exige. E a nossa análise de hoje vai desbravar um dos temas mais fascinantes e, ironicamente, um dos mais mal compreendidos dentro da academia, que é a teoria crítica nas relações internacionais. Nossa, esse é um tema denso. Muito denso. E o diferencial dessa abordagem é que ela não entra em campo apenas para descrever como os estados interagem, sabe? A grande ambição teórica aqui é questionar as próprias fundações do sistema. É colocar uma lupa bem cômoda, naquilo que o senso comum e muitas vezes a própria mídia aceita passivamente como o cenário normal ou inevitável da política internacional. Mas antes de começarmos a dissecar essa matriz de poder, eu deixo aquele lembrete que é o combustível do nosso trabalho. Por favor, quem acompanha e valoriza esse tipo de análise técnica e sem filtros, deixa eu curtir no vídeo agora mesmo. Compartilhe este material nos grupos de estudo com pessoas interessadas em geopolítica, defesa, história. Ajuda demais o canal. Sim, o engajamento de quem está assistindo é o único mecanismo que faz este canal crescer e furar a bolha dos algoritmos. Inclusive, para já ligarmos os motores do debate, fica um questionamento para ser respondido nos comentários. A atual ordem global é justa e oferece oportunidades iguais para todos os países? Ou foi desenhada lá atrás, de forma deliberada, para beneficiar apenas um grupo seleto de potências? Deixem as opiniões aí embaixo, pois esse é o coração do nosso estudo hoje. E a resposta a essa provocação exige um breve recuo histórico. Porque para aplicar a teoria crítica aos conflitos que vemos hoje, tipo no Mar do Sul da China ou no leste europeu, a gente precisa entender de onde essa lente analítica surgiu. Tem que dar um passo para trás. Exatamente. As raízes não estão na ciência política clássica. Elas nascem na filosofia social da primeira metade do século XX, fortemente ancoradas na chamada Escola de Frankfurt. Ah, Frankfurt. Sim. Pensadores como Max Horkheimer e o Theodor Adorno, que estavam lá vivenciando o colapso da Europa, a ascensão de regimes totalitários, e eles começaram a argumentar algo inovador para a época. A ideia de que o conhecimento humano e a própria ciência nunca estão isolados da sociedade em que são produzidos. E isso é um rompimento enorme, né? Com aquela ideia clássica do cientista isolado no laboratório, neutro e puramente objetivo. Eles mostraram que a ciência e a teoria respondem aos incentivos da sua época. Mas a ponte dessa filosofia para as relações internacionais demorou um pouco para ser construída, não foi imediato. Demorou bastante. Foi apenas o início da década de 80, lá em plena Guerra Fria, que um acadêmico chamado Robert Cox publicou um artigo que causou um verdadeiro terremoto no estudo da geopolítica. Nossa, o impacto do Robert Cox foi monumental.
porque o ambiente acadêmico da época estava totalmente dominado pelo neorrealismo, que tentava explicar a Guerra Fria através de modelos matemáticos e estruturais super rígidos, sabe? Tratando os estados como unidades idênticas. Isso, comunidades buscando só sobrevivência. O Cox olhou para isso e cunhou a frase que se tornaria a regra de ouro da teoria crítica nas RIs. Ele escreveu o seguinte: teoria é sempre para alguém e para algum propósito. Teoria é sempre para alguém e para algum propósito. Cara, essa máxima merece ser desempacotada com muito cuidado. Porque não é apenas uma frase de efeito. É uma ferramenta de desconstrução analítica formidável. Sem dúvida. Sob o rigor dessa ótica, a ideia de uma teoria neutra ou universal simplesmente deixa de existir. Imagina as teorias tradicionais que os diplomatas usam para justificar a busca pela tal estabilidade do sistema internacional. O argumento do Cox é que essa teoria carrega o DNA de quem a escreveu. Com certeza. Ela reflete um contexto histórico específico e invariavelmente serve para legitimar ou otimizar uma estrutura de poder que já domina o cenário. Ou seja, se um analista brilhante lá em Washington, ou Londres ou Pequim elabora um modelo teórico de como garantir a paz e a governança global, a primeira pergunta que a teoria crítica ensina a gente a fazer não é sobre a eficiência do modelo em si. Não de jeito nenhum. A pergunta é: governança para quem? Quem colhe os lucros dessa dita estabilidade e quem paga a conta invisível para que ela se mantenha de pé? A linha divisória é exatamente essa. O Comax separou as abordagens em duas categorias bem claras. De um lado, a gente tem as teorias de resolução de problemas. Elas operam dentro das regras do jogo atual. O famoso status quo. Isso. O objetivo delas é consertar as engrenagens que estão rangendo, sabe? Evitar uma guerra aqui, ajustar uma tarifa comercial ali, para que o sistema continue funcionando sem grandes solavancos. Elas trabalham ativamente pela manutenção desse status quo. E a teoria crítica entra na contramão disso. Exato. A teoria crítica se recusa a consertar a engrenagem sem antes perguntar quem construiu a máquina, de que material ela é feita e por que ela foi instalada naquela fábrica para começo de conversa. E essa mudança de perspectiva redefine completamente o tabuleiro geopolítico. Porque, na visão realista clássica, costuma-se comparar o sistema internacional a uma mesa de bilhar. Os estados são bolas sólidas, soberanas, batendo umas nas outras em um ambiente anárquico, calculando ali pura força e sobrevivência. Mas a lente crítica não aceita essa metáfora de forma tão passiva assim. Não aceita porque a metáfora da mesa de bilhar pressupõe um campo de jogo plano, onde as leis da física são iguais para todo mundo. E a teoria crítica analisa o cenário de outra forma. É como um jogo de cassino onde as regras parecem justas para quem senta à mesa, mas a casa, o hegemon, desenhou a matemática do jogo para garantir que a vantagem estatística esteja sempre a seu favor no longo prazo. A banca sempre ganha. A banca sempre ganha. O sistema não é apenas um espaço vazio onde os estados competem. Ele é uma superestrutura histórica que está profundamente enraizada na desigualdade e em padrão de dominação que se perpetuam. E aqui entra um choque de realidade sobre a tão falada ordem internacional liberal. Esse é o termo repetido à exaustão após a Segunda Guerra Mundial e principalmente após o fim da Guerra Fria. Essa ordem costuma ser empacotada e vendida como o ápice da civilização moderna. Instituições multilaterais, promoção de direitos, livre comércio, Banco Mundial, FMI, tudo sob aquela bandeira de regras claras para todos. Porém, e é aqui que o negócio fica interessante, ao aplicarmos o bisturi analítico sobre essa ordem baseada em regras, o verniz da benevolência começa a descascar. O diagnóstico não revela um clube igualitário, mas sim uma arquitetura de poder desenhada para consolidar hierarquias. Hierarquias bem rígidas, por sinal. Sim, as regras existem e muitas vezes evitam conflitos diretos, é verdade. Mas elas foram escritas pelos vencedores dos grandes conflitos globais, em momentos onde o resto do mundo ou era colônia ou estava em ruínas. Consequentemente, as normativas do Conselho de Segurança da ONU, os regimes de não proliferação nuclear e o próprio sistema financeiro operam de maneira a blindar a posição de quem já ocupa o topo da pirâmide. E para ilustrar isso, a gente precisa atualizar um conceito que é fundamental:
a hegemonia. No linguajar da imprensa diária, da mídia tradicional, hegemonia quase sempre é sinônimo de quantos porta-aviões um país possui ou qual é o tamanho do arsenal nuclear dele. Só que a teoria crítica expande muito essa noção. O poder militar bruto é apenas a coerção de última instância, né? É o botão de emergência. Exato, é o que o hegemon usa quando todo o resto falha. A verdadeira hegemonia, aquela que governa sem precisar disparar um tiro todos os dias, funciona baseada numa tríade muito mais sofisticada. Uma tríade estrutural, exatamente. E o primeiro pilar dessa tríade é a base econômica inquestionável. Trata-se do controle sobre as artérias do comércio global, a capacidade de emitir a moeda de reserva internacional, de dominar o fluxo de capitais e deter a vanguarda tecnológica. Bretton Woods é o melhor exemplo disso. O arranjo de Bretton Woods em 44 é o exemplo clássico. Ao atrelar o sistema financeiro global ao dólar e o dólar ao ouro, institucionalizou-se uma vantagem colossal para a economia de uma única potência, tudo sob o pretexto de estabilidade cambial global. E o segundo pilar é a influência ideacional, que é o chamado poder das ideias, que vai muito além da propaganda governamental barata. É a incrível capacidade de uma potência fazer com que seus próprios valores domésticos, seu estilo de vida e seu modelo político sejam percebidos pelo resto do mundo não como características de um país estrangeiro, mas como um padrão universal de progresso que todos deveriam almejar. O que nos leva ao terceiro e mais sutil pilar: a legitimidade normativa. É deter a caneta que escreve o que é considerado legal ou ilegal na conduta dos estados. Quem dita as regras do jogo normativo? Exatamente. Quem define o que constitui uma intervenção justificada e o que é uma agressão inadmissível. Quando um grupo de potências domina a economia global, exporta suas crenças como se fossem verdades absolutas e, por fim, dita os tratados internacionais que todos assinam acreditando serem justos, aí sim consolida-se a verdadeira hegemonia. O sistema passa a trabalhar para eles com o consentimento dos subordinados. É uma engenharia de dominação brilhante. E silenciosa, né? Mas antes de trazermos todo esse ferramental pesado para dissecar os problemas da nossa década atual, vamos fazer uma pausa estratégica aqui. Porque para medirmos a temperatura e sabermos quem está realmente mergulhando fundo neste estudo técnico sem pular etapas, a palavra-chave de hoje é estrutura. Peço que escrevam a palavra estrutura aí embaixo nos comentários. É a nossa forma de mapear quem faz parte do grupo que busca conhecimento sólido de relações internacionais. E ter essa compreensão de estrutura é o passaporte para a gente conseguir enxergar o século XXI com clareza. Porque, convenhamos, a teoria acadêmica confinada nos livros é estéril. A grande força dessa abordagem é atuar como uma máquina de raio-x para a geopolítica contemporânea. Então vamos conectar isso com a realidade prática agora. Como essa lente crítica explica as fraturas severas que acompanhamos atualmente na economia e na diplomacia? Vamos pensar, por exemplo, nas críticas históricas e constantes aos grandes organismos de financiamento. Nossa, o caso do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, nas décadas de 80 e 90, especialmente na América Latina e na África, é o laboratório perfeito da teoria crítica. Quando os países em desenvolvimento enfrentaram aquelas crises da dívida severas, essas instituições ofereceram pacotes de resgate. Porém, a ajuda vinha atrelada aos famosos programas de ajuste estrutural. As condicionalidades drásticas. Porque para receber o dinheiro, o Estado precisava privatizar setores estratégicos, desregulamentar o mercado financeiro, cortar gastos públicos violentamente e abrir completamente a economia para o exterior. E a retórica oficial era puramente técnica, né? Eles diziam, estamos ajudando a modernizar essas economias doentes. Mas a lente crítica revela o propósito real por trás disso. Esses ajustes não foram desenhados primordialmente para gerar desenvolvimento interno robusto nesses países. Longe disso. Eles foram desenhados para garantir que os estados gerassem superávit primário suficiente para continuar pagando os juros da dívida externa aos credores do norte global.
além de forçar a abertura de mercados para os produtos manufaturados das potências, o que acabou aniquilando a incipiente indústria local. É a hegemonia econômica se utilizando de instituições ditas neutras para manter a estrutura de dependência. E outro exemplo formidável dessa hipocrisia estrutural envolve a própria Organização Mundial do Comércio, a OMC. Existe uma guerra de narrativas constante entre o norte global e o sul global lá dentro. E um dos grandes focos de tensão sempre foi a questão dos subsídios agrícolas. A arquitetura do comércio global ilustra isso com perfeição. O Bloco das Nações Desenvolvidas passou décadas exigindo, através de acordos globais, o livre mercado irrestrito, a quebra de patentes e a redução de barreiras tarifárias para serviços, softwares e produtos de alta tecnologia. Setores onde, coincidentemente, eles possuem vantagens competitivas esmagadoras. Só que, quando o sul global, que é extremamente competitivo no setor agrícola, tentou acessar os mercados europeu e americano de forma igualitária, a porta estava trancada. Completamente trancada. Trancada por políticas como a Política Agrícola Comum da Europa e a Farm Bill americana. Subsídios multibilionários distribuídos internamente para proteger os seus próprios produtores contra a concorrência externa. O famoso protecionismo disfarçado. Disfarçado e institucionalizado. A teoria crítica expõe exatamente isso. A regra do livre mercado só é aplicada com rigor normativo quando favorece a potência hegemônica. Quando a regra ameaça a estrutura interna do hegemon, ela é suspensa ou ignorada sem qualquer pudor institucional. E as regras da OMC foram por muito tempo extremamente tolerantes com esse arranjo altamente assimétrico. Isso ajuda a entender perfeitamente o tom de revolta que marca os debates sobre a atual transição para um mundo multipolar. Quando as potências emergentes da Eurásia ou o bloco do BRICS desafiam a ordem atual, não se trata apenas de uma disputa por territórios ou rotas marítimas. É um questionamento frontal da legitimidade da mesa de operações. Fica evidente que as regras de comércio, finanças e até mesmo os padrões ambientais exigidos hoje foram criados num momento histórico em que esses países não tinham voz nenhuma na formulação dos tratados. Exatamente. Agora, a gente chega numa encruzilhada metodológica que é absolutamente vital da nossa análise. E aqui exige-se muita atenção ao rigor acadêmico. Nós fizemos um paralelo implícito até o momento certo. O realismo descreve de forma fria e calculista a competição por poder. O liberalismo aposta na cooperação através de instituições. Já a teoria crítica tem uma essência diferente. Ela busca compreender a estrutura para descobrir como ela pode ser transformada. Exato. Porque diferente de um realista conservador, que olha para o sistema e diz: é assim que a natureza humana opera, vamos nos defender. A base da teoria crítica, pela sua origem lá na filosofia de Frankfurt, que você mencionou, carrega o conceito normativo de emancipação. A premissa de que o analista deve expor as injustiças da ordem global com o propósito de emancipar os atores marginalizados. E esse é o ponto onde uma análise brilhante pode facilmente descarrilhar. É de uma importância cirúrgica que a gente faça uma distinção férrea entre o diagnóstico analítico e o ativismo político. É a velha diferença entre a função de um médico especialista e a de um panfleteiro na praça. A analogia é muito precisa. É não apenas possível, mas extremamente recomendado que estrategistas pragmáticos e estudiosos conservadores da geopolítica utilizem as ferramentas da teoria crítica. Ela oferece um mapeamento inigualável de como o poder global realmente se articula por trás daqueles discursos diplomáticos floridos. Enxergar quem financia e quem se beneficia de uma agenda climática ou de uma nova regra digital global, isso é inteligência de estado de altíssimo nível. Mas compreender a matrix de poder não significa adotar uma posição ideológica para destruí-la em nome de uma utopia igualitária. Jamais. A armadilha está em fundir a excelente capacidade diagnóstica da teoria com a agenda militante que muitos dos seus autores originais defendiam. O papel de uma análise técnica voltada para os interesses do próprio país é usar essa lente para mapear as assimetrias e antecipar os movimentos do tabuleiro. É compreender a hipocrisia do sistema,
Não para virar um revolucionário ressentido, mas para jogar o jogo diplomático com o cinismo e o pragmatismo necessários. Focado nos interesses nacionais. Protegendo os interesses nacionais e evitando cair nas narrativas pré-fabricadas por outras potências. A teoria deve servir à clareza estratégica, nunca ao proselitismo. Perfeito. Feita essa separação rigorosa, é fundamental também aplicar o nosso senso crítico à própria teoria estudada. Quais são as falhas, as omissões e os limites claros dessa abordagem quando a gente tenta aplicar ela ao mundo real? Bom, a maior fraqueza da teoria crítica reside justamente na sua enorme escala de observação. Por focar nas engrenagens macroeconômicas, nas grandes mudanças estruturais que levam décadas para acontecer e na construção lenta de hegemonias ideológicas, ela carece de ferramentas ágeis para o curtíssimo prazo. É excelente para analisar um século de história, mas péssima para prever a próxima semana. É o problema inerente de tentar usar um telescópio para consertar um relógio, sabe? Se uma crise militar explode amanhã de manhã num estreito de navegação vital, ou se um governo sofre um colapso repentino, a teoria crítica vai te fornecer um belíssimo ensaio sobre as razões históricas seculares que geraram aquela instabilidade. Mas na prática... Na prática, ela oferece pouquíssima utilidade preditiva para uma sala de crise. Ela não ajuda a prever qual será a exata decisão tática de um chefe de Estado sob pressão nos próximos 30 minutos. E para o cálculo imediato de sobrevivência tática, de projeção de força naval ou de teoria dos jogos, o realismo clássico continua sendo uma ferramenta muito mais eficiente e pragmática do que a análise estrutural de longo prazo. Sem dúvida. Ela ilumina a estrutura inteira do campo de batalha, mostra de onde vieram as armas e quem financiou o conflito, mas não te diz quem vai atirar primeiro amanhã de manhã. E assim, caminhando para a nossa conclusão, vamos tentar empacotar todo esse volume imenso de informações num resumo de ouro para facilitar a assimilação desse conhecimento por quem está acompanhando. O resumo prático é o seguinte: enquanto outras escolas de pensamento ensinam a olhar para a força dos estados ou para o funcionamento dos tratados internacionais, a teoria crítica nos entrega uma chave mestra imprescindível para a inteligência contemporânea. Ela nos ensina a perguntar implacavelmente quem construiu a regra, a quem essa regra serve e como o poder foi disfarçado de virtude para que todos a aceitassem. E em pleno século XXI, onde os mísseis muitas vezes ficam nos silos, mas as guerras por sanções financeiras, controle tecnológico e dominação de narrativas ocorrem a cada minuto, dominar essa lente analítica é o único antídoto contra a ingenuidade na política externa. É a ferramenta que impede o analista de ser feito de tolo pelas declarações oficiais, permitindo enxergar os mecanismos implacáveis de manutenção de poder que movem as relações internacionais nos bastidores. Uma análise absolutamente fantástica e detalhada. Eu agradeço profundamente a cada um que separou este tempo para estudar a mecânica do mundo conosco e faço um reforço final do nosso pedido. Se o conteúdo agregou valor intelectual, não saia sem deixar a sua curtida. Compartilhe o vídeo, inscreva-se para não perder as próximas análises e ajude o Relações Internacionais em Minutos a continuar entregando esse tipo de conteúdo aprofundado, técnico e direto ao ponto. E para o nosso próximo encontro, o tema será ainda mais urgente e atual. Nós vamos dissecar a teoria da securitização. É uma abordagem formidável que explica como governos e líderes pegam problemas políticos normais e os transformam artificialmente em ameaças existenciais. Só para justificar medidas extremas. Tudo para justificar poderes extraordinários, censura e ações fora da lei. É um manual essencial para entender o controle social moderno. O padrão foi elevado. E para não quebrar a tradição, o mergulho de hoje não acaba antes de plantarmos uma semente de reflexão para os próximos dias, com base em tudo que foi debatido. E a provocação final, para ligar os pontos da nossa análise conservadora e pragmática, é a seguinte. Nós lembramos a frase central de Robert Cox, de que toda teoria serve a alguém e a algum propósito? Hoje, a gente vê um movimento massivo de potências emergentes utilizando a retórica da teoria crítica. Elas discursam ferozmente contra as injustiças, as desigualdades e o viés da atual ordem internacional ocidental. O tempo todo. A reflexão é, será que esses atores estão utilizando a crítica do sistema
com o objetivo nobre de emancipar o sul global e criar um mundo mais igualitário? Ou será que a narrativa de crítica à ordem vigente é, na verdade, apenas a ferramenta mais conveniente que eles encontraram para demolir a hegemonia atual com o único propósito de construir uma nova estrutura hegemônica global, onde eles passem a ser a nova casa que dita as regras do cassino? Fica a reflexão para nossa audiência. Até a próxima análise. Até a próxima.